Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Vamos para mais um dia aprendendo a palavra de Deus. Nós aprendemos daí, tu aprende daí e eu aprendo daqui e nós aprendemos juntos. Para a honra e a glória do Senhor, que Deus venha cada dia mais nos capacitar, nos ensinar e estar presente na obra dele e aprendendo a palavra dele. Temos todos os dias que estamos conectados, temos que estar conectado com o céu e com a terra e com a palavra dele, todos os dias de nossa vida. Amém? Deus nos deu uma palavra, Deus me deu uma palavra. E eu creio que vocês vão receber e abrir o coração para receber a palavra de Deus. E que Deus venha a cada dia. Essa palavra é para a gente estar bem atento, com os ouvidos atento à palavra de Deus e o chamado do Senhor para a nossa vida. Essa palavra está em 1 Samuel, capítulo 3. Deus tem algo para nos falar através desta palavra e deste versículo. 1 Samuel, versículo 3. A palavra do Senhor, hoje, que o Espírito Santo vai dar para nós, está escrito assim: Deus fala com Samuel em sonho. Muitas vezes Deus fala com nós em sonho. E muitas vezes a gente também não dá ouvido à palavra de Deus nem à voz de Deus. Por isso que Deus pede: filho meu, esteja atento com teus ouvidos abertos para ouvir a minha voz e o meu chamado. E muitas vezes nós não estamos. É isso? E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias não havia visão manifestada. E sucedeu naqueles dias que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam a já escurecer, que não poderia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei. Eu torna a deitar-te. E foi e se deitou. Essa palavra vai falar muito aos nossos corações, para a gente estar atento. O Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. Samuel, Samuel. Muitas vezes Deus nos torna a falar, a nos chamar, e a gente, por estar desligado, não ouve a palavra, ouve o chamado do Senhor. E o Senhor tornou a chamar outra vez, Samuel, Samuel. Se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei. Eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te, deita, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio ao Senhor e a Eli
esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse, Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse, ó Senhor, a Samuel, eis aqui vos eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouve lhe dirão, ambos as orelhas. Que nós esteja com as orelhas bem atenta ao chamado Senhor. A tradução vai falar aos nossos corações como esta palavra. Este texto sagrado revela o momento da chamada de Samuel. Ele foi a resposta de Deus a uma nação que estava enfrentando um período de transição entre a teocracia e a monarquia. O período do juízo estava se findando e Israel precisando de um homem que fizesse esta transição política. Samuel foi um homem escolhido por Deus para esta importância, esse importante momento histórico das nações de Israel. Samuel foi o único homem da Bíblia que teve o nome pronunciado 6 vezes pelo Senhor numa mesma noite, mesmo que diversas vezes ele não tinha entendido que se tratava da voz do Senhor. Deus não desistiu de Samuel. Deus nunca vai desistir da gente. Por mais que muitas vezes a gente não ouça a voz dele e nem o chamado, mas jamais ele desistirá nem de mim e nem de você e nem dos nossos. Ele vai pelejar por mim, por você e pelo dos nossos. Não desistiu de Samuel e instituiu com ele até que Samuel aprendeu a discernir a voz de Deus. Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda menino. A obra é urgente e precisa ser feita. Na primeira vez, o Senhor pronunciou 2 vezes o nome de Samuel, porém Samuel pensou que fosse o sacerdote Eli o chamando. Na segunda vez, o Senhor pronunciou uma vez o nome de Samuel. Entretanto, mais uma vez Samuel confundiu a voz do Senhor com uma voz do sacerdote Eli. Na terceira vez, o Senhor chamou o nome de Samuel uma vez. Todavia, Samuel ainda continuava sem reconhecer a voz do Senhor. Muitas vezes, quando a gente estamos angustiado, triste, abatido, perturbado, preocupado, a gente não ouve a voz do Senhor. A gente não para e descansa para ouvir. Será que é o Senhor? Mas muitas vezes os nossos corações angustiados pela muita turbulação da vida, a gente escuta a voz do outro lado, do inimigo. Mas não. Por isso que Deus fala, esteja atento à minha voz, para não ser confundido e nem enganado pelo inimigo. Na terceira vez, o Senhor chamou o nome de Samuel uma vez. Todavia, Samuel ainda continuava sem reconhecer a voz do Senhor. Naquela vez, o Senhor chamou o nome de Samuel 2 vezes. Deus é paciente e entende a nossa dificuldade de reconhecer a sua voz. Oh, que Deus maravilhoso! Minhas irmãs e meus irmãos, esse Deus é lindo. Vale a pena você servir a Ele e pedir para Ele, Deus, me dá visão e audição para eu ouvir quando Tu me chamaste e quando Tu falaste, e Deus te dá. Antes que a lâmpada se apague, o Senhor chamou Samuel. Deus não vai esperar
o tempo se findar para escolher alguém para fazer a sua obra. Ele quer chamar nós para fazer a sua obra agora mesmo. Deus não vai deixar a lâmpada se apagar. Deus não vai deixar a tua lâmpada apagar, porque só Ele é Deus. Conclusão: por meio da chamada de Samuel, nós aprendemos que o Senhor manterá a sua lâmpada acesa continuamente. Deus nunca ficará sem testemunho aqui na terra. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor me dá. Obrigada pela vida, Pai, dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que a gente seja, Pai, sal da terra e luz, para candear a vida daquele, Senhor, que está com tristeza e com dor no coração. Abençoa meus irmãos, Pai, minhas irmãs, dando sabedoria e entendimento para eles, e que eles venham estar com os ouvidos atentos à tua voz e o teu chamado, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor, revelada aos nossos corações. Revelaste ao meu coração e revela ao coração dos meus irmãos, Senhor. E aonde eles estiverem, Senhor, que eles venham ser sal do mundo, a luz, Pai, que vai encaminhar, que vai iluminar, Senhor. E que venha, Senhor, aqueles que vejam em nós a tua luz e o sal da terra. E nós estamos aqui, Senhor, com os ouvidos abertos e atentos e o coração para ouvir e receber e aprender a tua palavra e ouvir a tua voz. É assim, meu Deus, que eu te peço e eu que te agradeço, Senhor. Abençoa meus irmãos, acompanha eles por onde eles for, que eles sempre sejam o sal da terra e a luz do mundo, Senhor. E aonde eles chegarem, Pai, que todos vejam a tua luz na vida deles brilhar e que grande testemunho na terra vai ser glorificado o teu nome. Usa, meu Pai, a voz dele, a boca dele, Pai, para dar testemunho e para contar tuas grandezas e para profetizar na vida de todos aqueles que procurarem eles para aprender a tua palavra, Pai. É assim que eu te peço, é assim que eu te agradeço. Gratidão, meu Deus, pela vida dos meus irmãos e pela minha vida. Guarda minha casa, guarda minha família, guarda meus filhos, guarda a família dos meus irmãos, filhos, livra de qualquer seta do mal e que o Senhor venha libertar, salvar aqueles que ainda estão presos, Senhor. E eu creio que grande coisa, Senhor, a nação vai ser uma nação santa, Pai, porque os dias estão sendo mal, Senhor, mas a tua vinda já está perto e nós estamos aqui com os ouvidos abertos, atento a ouvir a trombeta, Pai, quando ser tocada. Muito obrigada, Pai. É assim que eu te peço e te agradeço. Fique todos na paz do Senhor, meus irmãos. Compartilhe e deixe o seu like. Vamos fazer o ID de Jesus. Para aqueles que estão com os ouvidos fechados, ouvir a palavra de Deus. E ser saldo da terra e a luz do mundo. Em nome de Jesus. Fique todos na santa paz e se assim Deus permitir, a irmã Cátia está aqui amanhã para nós aprendermos a palavra de Deus. Tu aprende daí, eu aprendo daqui e nós aprendemos junto. Não vai ser uma rouquidão que vai me parar, porque Deus é maior na nossa vida. Amém? Fique todos na santa paz do Senhor.